aqui, diga amém. Pronto, então vem aqui que você vai se alegrar. Olha que pergunta, tá vendo? Você fala feliz, todo mundo levanta a mão, né? Quem está triste? Sente aqui, meu irmão. Olha que maravilha. Um que está triste que vai se alegrar. Irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos noite, vocês. Esse é o professor E vamos Francisco fazer Rocha. agora uma Estamos breve no oração culto pra ao gente ar livre começar, nesse né? dia 30 de agosto de Querido eterno 2024, Deus, bairro amado Alburuene. Pai, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua presença, aqui na rua Luiz Guimarães, nessa pracinha. E estamos reunidos, Senhor, aqui na tua presença para honrar, te engrandecer teu santo nome, e que essa mensagem que será transmitida penetre em nossos corações, em nossas mentes, e a gente não sejamos apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito durante toda a programação. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Amém. semana passada eu assisti, acho que mais de 20 vídeos. Culto ao ar livre. Mais de 20 Este é o vídeos professor Francisco sobre Rocha, livre-arbítrio. integrante da Igreja E nenhum Adventista do Sétimo deles Dia do bairro de Alburuene. explica realmente o que é o livre-arbítrio. Impressionante, né? Como é que pode? Acho que uns 20 vídeos eu já assisti. E nenhum deles fala exatamente, especificamente o que é o livre-arbítrio. Se eu perguntasse a você o que é o livre-arbítrio, é a mesma coisa de liberdade? É a mesma coisa de liberalismo? É a mesma coisa de libertinagem? Não é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Livre-arbítrio e liberdade é a mesma coisa? Não. Olha, que assunto interessante. Esse assunto livre-arbítrio, ele é debatido há milhares de anos, de séculos, de milênios. E é um assunto que é debatido, conversado em muitas denominações. No Brasil, fora do Brasil. E muita gente não sabe o que é o livre-arbítrio. Acha que você sentar aqui ou sentar ali, isso é questão de livre-arbítrio. Mas não é livre-arbítrio. E não é. Não é. Isso não é livre-arbítrio. Não é, irmão. Não. Isso é liberdade. Quem está com Bíblia aí aberta aí? Quem está com Bíblia aí? Quem não tiver, já vê ali. Quem que não tem Bíblia para a gente abrir aí? Compartilha aqui. Culto ao ar livre, uma idealização e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alburuene, acontece aqui, a rua Luiz Guimarães, bairro Alburuene, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, todas as sextas-feiras a partir de 7 da noite. E este é o professor Francisco Rocha, Olha aí, integrante quem é da que Igreja não tem a Bíblia? Adventista do Olha o Sétimo irmão Dia do chegando bairro ali. Alburuene, Boa noite, irmão. Fortaleza, Seja bem-vindo. Ceará, Pode sentar. Brasil. Como é o... Olha quem é que não tem aí, Joel? O livro é Gênesis, muito fácil de encontrar. Vamos abrir em Gênesis, é o primeiro livro. Capítulo 2. Culto ao ar Verso livre, 16. uma idealização e realização Gênesis 2, da Igreja capítulo Adventista 2, do Sétimo Dia do bairro verso Alburuene. 16. Abriram? Esse é o professor Francisco Rocha e essa é a rua Luiz Guimarães, localizada no bairro de Alburuene, Fortaleza, Pronto, Ceará, abriram aí Brasil. todos? Pronto. Eu vou ler aqui, na minha versão, vamos ver aí o que é que está escrito. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás. Vamos agora raciocinar e meditar nessas palavras que Deus disse a Adão. Ele colocou no jardim duas árvores. Uma árvore que ele podia comer, da vida,
e uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer. Mas só que a Eva foi, pela serpente, foi e comeu por causa dela. Isso, pronto. Aí o que é que acontece? Quando Deus falou, quando Deus criou o homem no Éden, ele criou o homem livre. Aí iniciou a liberdade. Qual é o maior dom de Deus? Qual é a maior dádiva de Deus ao ser humano? Irmão, mas a liberdade, né? A liberdade veio depois, né? Que quando Adão comeu da fruta, que começou a ver, né? Que... Eu vou explicar, você vai entender. Qual é a maior dádiva dada ao ser humano? Uma dádiva é isso, irmão. Essa dádiva é dividida em duas etapas. A primeira é a existência. A maior dádiva dada ao ser humano é você existir. Você passar a existir. Porque teve uma data que você não existia. Quem era você em 1920? Alguém aqui? Eu acho que ninguém aqui nasceu em 1920. Você era o que em 1920? Alguém que não pecava. Você era inexistente. Todo mundo é pecador. Em Sim ou não? 1920 eu não era nascido. Por Em consequência, 1920 não eu era pecava. inexistente. Eu não havia nascido ainda. Quando eu nasci em 1964, eu passei a existir. Então isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Isso foi Deus que proporcionou o nascimento. Agora a pergunta é: você escolhe o seu pai e a sua mãe? Não. Não. Você escolhe qual país você vai nascer? Não. Não. Você escolhe a cor de pele que você vai nascer? Não. Você escolhe a beleza que você vai nascer? Você vai nascer feio ou bonito? Não. Isso não depende de você. Depende Isso de não Deus. está dentro das suas possibilidades. Isso está dentro do propósito de Deus. Então, vir à existência é uma dádiva de Deus. Por isso que todo dia você deve, quando acordar e respirar, você orar a Deus pela vida. Você passou a existir. Porém, você vai morrer. Qual é a segunda dádiva? A vida eterna. Aí está todo o segredo da existência da vida. Raciocine. Todos vão morrer. Qual é a segunda dádiva? A vida eterna. Porque a morte eterna, o aniquilamento, não é uma dádiva. É a consequência da desobediência. Então, vamos lá. Existe liberdade. O que é, cada ponto. O que é liberdade? Eu posso ir naquele mercantil ali, no Aguial Popular, comprar um wafer, um biscoito, uma bolacha. Eu posso ir na prateleira e escolher a bolacha que eu quero. Isso é livre-arbítrio ou liberdade? Liberdade. Isso é liberdade. Posso fazer uma pergunta agora? Pode fazer. Pronto. Se Deus vier agora, Sim. Deus vier agora, nós estamos aqui, ó. Você sabe quem vai subir ou quem vai subir? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Pronto, eu vou no mercantil, tem as prateleras, escolho a marca que eu quero. Eu escolho a roupa que eu quero vestir. Vocês escolheram as roupas que vieram para cá. Tudo isso é liberdade. Se eu falo com alguém, se eu não falo, se eu deixo de falar, isso é liberdade. Deus deu ao homem a liberdade. Só que a liberdade, ela é condicional. Como assim, irmão? Como é que a liberdade é condicional? Existem várias condições dentro da liberdade. Existe a condição biológica, a condição social, a condição química, várias condições que você tem liberdade, mas você não pode fazer. Você consegue não envelhecer? Não consegue. Você tem liberdade para tudo, mas você não consegue não envelhecer. Você consegue não morrer? Não consegue. Você consegue ficar invisível? Não consegue. Porque a liberdade, ela é condicional.
existem parâmetros que você não pode ultrapassar. Ok? Agora, se eu faço abuso da liberdade, o abuso, o excesso da liberdade, entra o quê? A libertinagem. A libertinagem. Isso aqui é. Aí vamos mostrar aqui umas imagens. Tá aqui por causa do vento, ó. Olha aí, segura aí, vai botar a mão em cima. Quem sabe que símbolo é esse aqui? Esse símbolo aqui. Isso é homem e mulher. Olha aí, o rapaz já botou. Homem e mulher. Esse símbolo, esses dois símbolos, irmãos, são símbolos pagãos. O judaísmo não usa esse símbolo, mas nós usamos sem problema nenhum. Aqui é o símbolo da mulher, representando a feminilidade, e esse da direita representa a masculinidade. Esse aqui é chamado de espelho de Vênus. E o da direita chama escudo de Marte, que representa a fertilidade, que é a mulher, e aqui representa o homem. Ok? Então, homem e mulher, eles têm liberdade dentro de parâmetros condicionais. Ok? Vamos mostrar outra imagem. Pronto. Aí aquela sequência lá, a gente vê aqui como ele acertou aí, ó, o rapaz falou, ó, homem e mulher. Ok? Irmão, o que é que tem a ver isso aqui? A gente vai entender já já. Qual o próximo? Vocês viram os dois lá. Agora, o que representa isso aqui? Olha bem para essa imagem. Homem e mulher igual. É igual. Aqui tem uma fusão entre homem. o símbolo masculino e o símbolo feminino, não é isso? E no meio tem um símbolo de igualdade. Significa igualdade de gêneros. Isso a liberdade permite fazer isso aqui. A liberdade de gêneros. É importante? Sim. Porque antigamente mulheres não podiam votar. Pessoas de determinada cor não podiam assumir cargos. Tinha limitações que no liberalismo foi, como é que eu posso dizer? Foi permitindo coisas que há 20 anos, há 40, há 50, há 100 anos não podia. Aí hoje nós temos a igualdade de gêneros. Mulheres podem ser presidente, mulheres podem ser deputado federal, não é isso? E outras permissões que podem ser feitas. Vamos, qual é a outra, João? Próximo. O que significa esse símbolo? Aqui nós estamos vendo o entrelaçamento entre o símbolo masculino e o símbolo feminino. Significa o que, irmão, isso aqui? Olha o símbolo. Que hoje, irmão, nós vivemos de símbolo, né? Você entra no WhatsApp, tudo é as carinhas, não tem as carinhas, os emojis, não é isso? Hoje nós vivemos cheio de símbolos. E o símbolo diz muita coisa. Isso aqui significa a questão do heterossexual. É o relacionamento do homem com a mulher, como Deus fez no Éden. No Éden, o símbolo é esse símbolo aqui. Porém, pastor. Isso. Pastor. Olha a quantidade de símbolos que surgiram depois com o liberalismo. Pastor. Culto ao ar livre. 30 de agosto de 2024, sexta-feira, Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, de Brasil. símbolos que foram criados que eu não vou Uma falar dos iniciativa e símbolos. realização da Igreja Mas Adventista com o do Sétimo liberalismo Dia. veio a libertinagem. Esse é o professor Francisco Rocha. São símbolos que representam coisas que eu não vou comentar. São quase 40 símbolos em relação à relação sexual. Olha a quantidade de símbolos, gente. Uma coisa impressionante. O tema não é esse, apenas estou mostrando a questão que
a liberdade, ela é um perigo. Você tem que ter noção do que você está fazendo. Você tem liberdade de fazer qualquer coisa, mas existe o social, né? Existe o social. Nós estamos no Brasil. Tem coisas que é proibido no Brasil que não é proibido lá no Japão. Tem coisas que aqui é permitido e não é permitido lá na Arábia Saudita. E assim sucessivamente. Nós temos a liberdade, porém ela é condicional. As leis, condicional às leis de Deus, às leis do país. Então, liberdade é isso. É o direito de ir e vir. É o relacionamento meu com o meu próximo. Então, liberdade, ela é no sentido horizontal. Isso é liberdade. Culto ao ar livre, Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alvorene. Com certeza. Estamos aqui à Rua Luiz Guimarães, bairro Então, Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Bem o neste que é dia, liberdade. aliás, na noite, né, nesta noite, Vamos ler aqui outra do passagem. dia 30 de agosto de 2024. Outra passagem E aqui. esse é o professor Está lá em Francisco Rocha. 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir aí. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Vocês encontram aí? Encontraram aí? 1 Coríntios 6, 12. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre glorificar a Deus em seu corpo. Olha que interessante. Todas as coisas me são lícitas. Tudo me é lícito fazer. Porém, contudo, todavia, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhum. Com a liberdade vem a responsabilidade. Com o poder vem a responsabilidade. Isso foi uma frase até dita pelo tio do Homem-Aranha, naquele filme do Homem-Aranha, que ele disse: com o poder vem a responsabilidade. A liberdade, você tem que ter a liberdade e ter responsabilidade com a sua liberdade. Ah, mas é porque eu bebo, eu fumo, mas eu não estou incomodando ninguém, só a mim mesmo. Qual o problema? A liberdade também é de você com você mesmo, com o seu corpo. Quando você infringe a biologia do seu corpo, quando você afeta o seu corpo, você está sendo escravo. Será que eu sou livre para beber? Eu sou livre ou sou escravo? Escravo. Você é escravo da bebida. Ser livre é no sentido de você viver em paz com você mesmo, com as pessoas. Você vive em paz com você e com as pessoas. Uma pessoa que nunca foi presa, uma pessoa que você não tem nada o que dizer dela, é uma pessoa que vive livre e ela vive de bem com as outras pessoas. Isso é você viver a sua liberdade. Eu ainda não cheguei no livre-arbítrio. Ou seja, liberdade é isso. É viver a vida de maneira correta. Dentro, como eu te falei, dentro dos padrões condicionais, tem coisas que você não pode fazer. Mas dentro do que você pode fazer, faça-os corretamente. Ser desonesto, você está exercendo a sua liberdade de maneira correta? Não. Não. Se eu faço fofocas com o irmão, com o vizinho, brigo com o vizinho, eu estou exercendo a minha liberdade de maneira correta? Não. Não. Então a liberdade tem a ver com o meu relacionamento com o meu Deus. próximo. Com o meu Sou Deus. próximo. Sou Deus. Agora vamos ver o que é o livre-arbítrio.
Lá no Éden, Deus disse: daquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Aí sim é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a decisão que você toma de servir, de obedecer ou não ao Criador, a Deus. Então, livre-arbítrio é você com Deus. O livre-arbítrio, ele é incondicional. Olha que interessante. Podem tirar a sua liberdade. Você vai preso. Você cometeu um crime. Você vai preso. Você está preso. Tirar a sua liberdade. Foi tirada a sua liberdade. A sua liberdade vai ficar circunscrita à prisão. Você pode andar por lá da prisão? Pode. Você pode ir para a direita? Pode. Mas você está dentro de uma prisão. A sua liberdade foi tirada 98% da sua liberdade. Mas podem tirar o seu livre-arbítrio? Não, jamais. Nem Deus tira o seu livre-arbítrio. Nem Deus tira. Porque se tirar o livre-arbítrio, tira a sua responsabilidade pelas consequências de não seguir a Deus. De não seguir a lei de Deus. Preste atenção, que coisa interessante. Livre-arbítrio é criado, foi feito para responsabilizá-lo pela sua desobediência. Verdade. E premiá-lo pela sua obediência. E a premiação pela sua obediência é o quê? Vida eterna. Então, livre-arbítrio é você com Deus. Liberdade é eu com meu irmão, com a sociedade e comigo mesmo. Isso é liberdade. E livre-arbítrio? Liberdade, livre-arbítrio. Liberdade, livre-arbítrio. É eu com Deus. Somente eu com Deus. Porque livre-arbítrio significa eu ser livre para ser o meu próprio juiz. Eu árbitro, não é juiz? Tem o árbitro do jogo, não é o juiz do jogo? Árbitro. Então, arbítrio, livre-arbítrio significa que eu sou o meu próprio juiz. Você é responsável pelas suas escolhas. É esse o segredo do livre-arbítrio. O segredo é esse. É responsabilizá-lo. Aí algo bem interessante. Então, irmão, a questão de pecar ou não pecar tem a ver com liberdade ou com livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Os dois, né? Porque dentro do livre-arbítrio, porque a definição de livre-arbítrio é a capacidade do homem, por livre e espontânea vontade, obedecer ou não ao Criador. Então, dentro do livre-arbítrio existe liberdade de escolha. Mas como ele está aí, Né? Agora, né? pecar. Pecar. Os animais pecam? Não. Os animais pecam ou não pecam? Não. O tubarão que pega a perna do surfista, arranca a perna do surfista, ele cometeu pecado? Não, absolutamente. Um leão lá na África que come um cachorrinho para comer ali uma leoa que vai caçar e pega ali uma hiena e come, ela cometeu pecado? Nenhum. Nenhum pecado. Nós tivemos agora a pandemia do vírus Covid-19, não foi? Quantas pessoas morreram no Brasil, no mundo, vocês têm ideia? Tá, que foi documentado. Quantas pessoas morreram no mundo devido ao Covid-19? Quem tem ideia? Mais de 1.000 e pouco. São milhões. Quantos milhões aí? Quem levanta o braço aí vai dizer assim? Mais de 2 milhões aí. Quanto? 6 milhões? 15 milhões de pessoas morreram no mundo. Mas foi mais. Tem casos que não foi documentado. Mais de 15 milhões de pessoas foram mortas pelo Covid-19. Eu lhe pergunto, o Covid-19, o vírus, cometeu algum pecado? Ele não tem nem noção que ele matou alguém. Preste bem atenção, ele não tem noção
de quantas pessoas ele matou? Não tem. Por quê? Porque pecar é transgredir a lei. Uma pessoa débil mental que mata uma pessoa, ele cometeu pecado? Não. Não. Irmão, não cometeu. Porque o pecado é a consciência do que você está fazendo. Uma criança de 1 aninho que quebra um vaso, que faz alguma coisa, ela cometeu pecado? Não. Não. Porque nós nascemos pecadores com tendência a pecar. Presta atenção. Nós nascemos pecadores sem pecados com tendência a pecar. Todos. Vou repetir. Todos nascemos pecadores sem pecado com tendência a pecar. Por isso que uma criancinha que morre com 15 dias, eu tive uma irmã que ela morreu com 15 dias de nascido. Ela foi para o inferno, para o céu, para o limbo ou para o purgatório? Onde foi que ela foi? Ninguém sabe. Olha as perguntas. Ninguém sabe. Né? Para o inferno não pode, porque ela não cometeu pecado. É uma criança, né? Aí tem o purgatório. Também no purgatório não está, porque no purgatório é a pessoa que pecou e não se batizou e está no purgatório. É uma criança. Ela está no limbo, que é um estado entre o céu e o inferno. Se for uma criança, né? Se for uma criança, né? É por saber porque na palavra fala. Ei, a criança reinará o reino dos céus. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A criança, a minha irmã que morreu com 15 dias, ela vai herdar a vida eterna. Não tem como. Irmão, mas então eu queria ter morrido com 15 dias, porque eu tenho o céu como garantia. Meu irmão, você não adianta questionar coisas que você não pode questionar. Se Deus fez isso, se Deus permitiu ela falecer com 15 dias, como é que eu vou questionar isso? Pessoas que vivem 92 anos e não se convertem. Pois é. Pessoa vive 92 anos ateu. Pessoas que nascem com 16 anos se converte, vai pregar a palavra e morre. Com 16 anos, herda o céu. Quem vai questionar isso, esse tempo? Quem disse que era com 16, que era com 90, porque Deus deu mais oportunidade a um, não deu a outro. Eu não sei explicar isso aí, ninguém sabe explicar. As escrituras não mostram isso. Então, o pecar tem a ver com livre arbítrio. Porque pecar é transgressão da lei. Quem não entende a lei por questão biológica, porque é um débil mental, é autista, não sei, tem algum problema que ele não entende a lei, ele é uma criança. Os animais não pecam porque eles não entendem a lei, eles vivem pelo instinto. O animal, ele não se sente culpado porque ele matou um cachorro, matou o leão, matou um gato, ele não se sente culpado porque ele não entende o que é um criador. Porque tudo isso, porque foi dado ao ser humano, o ser humano é a obra-prima da criação. Ele é a cereja do bolo. O ser humano, ele é a cereja do bolo. Ok? E o ser humano, ele tem uma questão chamada de consciência. A consciência do homem é que faz dele um ser racional. Teve uma experiência lá na África, colocaram um espelho gigante, assim, um espelho, e colocaram um gorila de frente ao espelho. Ele não consegue identificar que é ele, porque ele não tem consciência de si mesmo. Que ele é racional. Olha que interessante. Colocaram o espelho, ele pensa que é um outro macaco e quer ficar brigando com ele mesmo, porque ele não tem consciência dele mesmo. Olha que interessante. Ele não tem consciência. Ei, mas se o macaco viesse na mente dele aqui, ó, olhasse para nós, ser humano, e quisesse ser que nem nós, o que é que nós ia fazer? Correr.
Se o macaco viesse ali em cima de mim, eu tinha que correr e trepar naquele pau. Só que as pernas não dá. Eu não ia correr não, eu correr não, eu ia ajudar ele, né? Eu falei, mano, isso aqui não é tua natureza não, tua natureza é isso aqui, ó. Tem uma cientista nos Estados Unidos que há mais de 20 anos ela tenta fazer que o macaco fale. Você acha que o macaco vai falar? Pode falar também. Não consegue, irmão. Fala também. Porque a consciência dele, Deus o fez para ser macaco. Se até o papagaio fala, mano. O papagaio ele não fala, ele imita a voz. Ele imita, ele fala. Olha que interessante. O ser humano, ó, o que diferencia o animal do ser humano? É a liberdade? Não, que o animal tem liberdade também. Lá em casa o Sorinho vai para um lado, que é o meu cachorro. Se ele quiser deitar aqui, ele se deita. Quando ele quer sair, ele olha para mim que ele quer sair. Aí sai da volta com ele. Os animais têm liberdade? Tem liberdade sim. Mas ele não tem livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio requer consciência. O animal, ele não planeja. Daqui 15 dias vai ser o meu aniversário, eu vou fazer uma festinha. O animal pensa assim. Não. Isso é o homem. O homem que planeja. O homem tem noção de espaço. O homem tem noção de tempo. O animal não tem noção de tempo. O animal não tem noção de... Ele vive o aqui e o agora. Ele vive por instinto. Instinto animal dado por Deus. O homem, né, só não tem noção de vida. Apesar, né? Que nós, os seres humanos, racionais, às vezes agimos irracionalmente. Sim ou não? Verdade. É o único animal que mata o outro para comer. É o animal irracional. Desculpa. Que mata o animal por esporte. É o animal, o animal mata para comer. É o animal racional. O gato mata o rato para comer. O instinto de alimentação. O único animal que mata o outro, que mata os animais por esporte, é o ser humano. É tigre, leão. O único animal que consegue, possivelmente no futuro, autodestruir é o homem. Coisa impressionante, né? Quantas espécies de animais já não foram extintas por causa da intervenção humana? É queimada, é problemas no planeta. Né? Se você for analisar, é uma lista de problemas que o homem, com a sua racionalidade, se torna, comparando com o animal, um ser irracional. Aí, professor, nossa terra aqui, né? O ser humano tá deixando tudo nossa terra aqui, ó. Nós somos culpados de tudo. Sim. Somos culpados de tudo. A terra o lago derreter, tudo. Somos culpados de tudo. Aí o que é que você tem, né, de desculpa, né, pra falar desse coisa aí? Pronto. Presta atenção. Então, nós estamos vivendo um lapso temporal. Quem é que determinou que eu fosse nascer em 1964 depois de Cristo? Deus. O propósito de Deus. Eu podia ter nascido na época de Cristo, não poderia? Mas por que quando eu nasci lá, a gente está aqui numa geração, essa é a nossa geração, irmã Ruth, Deus autorizou, né, o senhor tá aqui, o irmão Adriano, o irmão Joel. Quer dizer, nós estamos numa geração vivendo aqui essa existência, um lapso temporal. Isso vai passar. Isso vai passar. A morte virá. Não importa o freguês. A morte virá. Não importa a hora. E do velório você não vai passar. Não passar Todos vão falecer. Então nós vamos morrer. Por velhice, eu não sei. Agora, a questão é: qual o caminho que você está indo? Qual o caminho que você está trilhando? Qual é a vida que você está moldando? É a vida do mundo ou a vida de Cristo? Você está se espelhando no mundo ou você está se espelhando nas Escrituras? Essa é a grande questão que nós estamos aqui, gente. Só tem dois caminhos a seguir. Em João 3, 8:32 fala:
E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade libertará você de quê? Da cegueira espiritual. E quem é a verdade? João 14, 13, se não me engano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, conhecerão a verdade libertará. E lá, continuando a lei no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Não tem jeito, gente, não tem jeito. A salvação é de graça, é de graça. Porém, mediante a fé. Não vem de vocês, não vem de mim, nem vem de obras para que ninguém se glorie. Quando você aceita Cristo, o irmão Afonso se batizou aqui. De graça, né? É uma nova vida para ele, uma nova vida. Pela graça ele é salvo. Mediante a fé dele ele se batizou. Agora ele precisa entrar no processo de quê? De santificação. Só porque se batizou ele. Mudança de vida. Você não pode voltar ao velho homem, que se você volta ao velho homem, é o cachorro que volta ao vômito. Só com esse batizou tá salvo ele. Aí você diz, eu me batizei, estou salvo. De maneira nenhuma. Ali é o primeiro degrau que você galgou da sua salvação. A irmã White fala que a sua santificação, ela continua e permanece em crescimento até o último fôlego da sua vida. Até o último suspiro. A sua fé tem que ser renovada diariamente. Diariamente, não é no sábado, ou no domingo, ou na segunda, não sei. É todos os dias. A sua fé tem que ser renovada, que as escrituras diz, de fé em fé, de fé em fé. Porque existe no ser humano chamado vazio existencial. Quando Adão saiu do Éden, foi expulso do Éden, olha a primeira família humana. Um casal expulso do Éden por justa causa, um homicida, Caim, e um cadáver, Abel. Olha a primeira família humana, como é que começou toda a trajetória da família humana. Um casal infrator expulso do Éden por justa causa, um homicida, Caim, e um cadáver, Abel. O negócio é sério, né, irmão? Imagine nós aqui, em 2024, depois de Cristo. Nós estamos com 6.800 anos de história. Imagina a situação. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Você já ouviu falar na hora 1/10? Quem já ouviu falar isso? A hora 1/10. 1/10 é 11. E o que quer dizer isso, irmão? Vamos explicar. No judaísmo, o dia era dividido em 4 etapas. De 3 em 3 horas. Que dá 4 vezes 3, 12. Existia a terceira hora, que hora era? Terceira hora, 9 horas. A hora sexta, que hora era? 12 horas. A hora nona, que hora era? 9 horas. 3 horas, que foi a hora que Cristo faleceu na cruz. Na hora nona. Cristo morreu por volta das 3 horas da tarde, que é a hora nona. Aí 4 horas é 10. 5 horas é 11. E 12 horas, 6 horas. O que é a hora 1/10? É a hora que se aproxima do Shabat. A hora 1/10 significa, fazendo uma comparação, os últimos instantes. Nós estamos vivendo os últimos instantes da história humana. Nós estamos vivendo a hora 1/10. Existe dentro da igreja adventista a mensagem, as 3 mensagens angélicas, o alto clamor, a verdade presente, que nós temos que falar para o mundo, que o tempo está acabando. O tempo está, aquele pavio da vela, o azeite está acabando. Nós estamos na hora 1/10. O ponteirozinho já está chegando no 12. Está acabando, irmãos. O mundo não tem mais nada o que dar a vocês.
Não existe presidente, não existe líder governante que vai melhorar nada. Só paliativos, não melhora. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus. A sua vida tem que estar entregue a Cristo Jesus. Essa é a realidade. Por isso que eu estudo a palavra todo dia. Para ver se eu consigo resgatar o tempo que eu perdi no passado. Eu estou correndo. Porque quando eu leio as escrituras, quando eu leio o espírito da irmã White, espírito de profecia, eu olho que o ponteiro dos minutos está chegando no 12. A porta da graça vai se fechar, irmão. A porta da graça, olha o que eu estou falando. A porta da graça vai se fechar a qualquer momento. Fechou a porta da graça, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. A influência do Espírito Santo vai ser retirada da terra. Não tem mais como você se converter. Não tem como. Essa é a mensagem presente. É o alto clamor da terceira mensagem, que está em Apocalipse 14. A primeira mensagem, Apocalipse 14, 6 e 7. Segunda mensagem, Apocalipse 14, 8. Terceira mensagem, Apocalipse 9 e 10. Ou 9, 10, 11 e 12, que é o último versículo. Leiam, estudem Apocalipse 14, do 6 ao 12. Ali mostra os últimos dias, a hora 10. E se convertam, olhem para dentro de si e preste atenção que o seu livre-arbítrio é o poder que você tem, é a chave que você tem para entrar na nova Jerusalém. É o livre-arbítrio que nem Deus toca nele. É o dom que Deus lhe deu. É o dom do livre-arbítrio, de obedecer. Tem como obedecer? Sim, tem. Ah, não tem Bíblia, tem internet. Não tem internet, tem rádio. Não tem rádio, tem TV. Não tem como, irmão. A palavra de Deus está aí. A semente foi semeada. A palavra de Deus está aí. Então ficou claro, irmãos, entenderam liberdade e livre-arbítrio, que a chave para entrar no céu é o arrependimento. É o arrependimento, a fé. É a fé. A graça está lá esperando por mim e por você. A graça está esperando. A graça foi dada ao homem, ao mundo. Só depende de você. Através do seu livre arbítrio de escolha. Você escolhe ou não. Deus não interfere. Apocalipse 23. É 23 ou 3:20, bebê? Eu não lembro agora. 23. Apocalipse 20, verso 3. Ele diz que é 23. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que verso espetacular, né, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo? O Espírito Santo. Está batendo na porta do seu coração, da sua mente. Venha a mim, todos que estáis cansados. Mateus 11, 28. Venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que maravilha, né, irmãos? Amém? Então todo mundo entendeu o que é livre-arbítrio hoje? Saiu daqui especialista em livre-arbítrio. Amém? E que nós possamos, né, amanhã, domingo, segunda, a gente refletir e viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Amém? Vai ter mensagem musical, que é a... Não tem não? Firme nas promessas do Senhor Jesus, com a sua cruz, cada dia mais, né? Bora cantar, pessoal. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amantíssimo Pai, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela existência,
e pelo dom da vida, Senhor, que tem nos dado, tem nos sustentado até hoje, e que a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes que penetra e divide medulas, ossos. A Tua palavra, Senhor, te pedimos, a Tua misericórdia, olha para o Teu povo, perdoa as ofensas, Senhor, que Tu sabes o som dos corações e sabe os problemas que nós temos, Tu sabe as fraquezas, e te pedimos, Senhor, sê conosco, tem paciência, perdoa o Teu povo, e aí aguardamos, Senhor, imensamente a Tua volta, e sabemos, temos consciência que estamos vivendo os últimos dias, e precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Santo Espírito em nossa vida, na nossa igreja, em nossa família, nos lares, porque o inimigo quer destruir as famílias para desestabilizar a Tua igreja, mas a Tua luz, a Tua força, a Tua bênção será suplantada, as coisas do inimigo será suplantada pela Tua luz. Te pedimos, Senhor, sê conosco, é isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, que reina e reinará para todo sempre. Amém. Valeu, Jesus. Concluído, portanto, aí a retórica do professor Francisco Rocha, esse dia 30 de agosto de 2024, aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. É a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a irmã Ruth, que convidou a todos para tomar a mais gostosa sopa do planeta Terra. Vamos à sopa, e para encerrarmos o vídeo só podemos dizer uma frase, né? Valeu, Jesus! Ô, sopa abençoada.